Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito maravilhosos, todos muito bem, em nome de Jesus. Gente, o vídeo de hoje é o primeiro de uma série aqui neste canal chamada O Poder da Palavra. Será uma sequência de vídeos aqui numa playlist onde nós vamos aprender sobre o poder que a Palavra de Deus tem e nós vamos aprender também como desfrutar desse poder em nossas vidas. E Deus colocou isso em meu coração, gente, porque a verdade é que muitos de nós não sabemos, até conhecemos da palavra, até lemos a palavra, estudamos, mas muitos de nós desconhecemos e deixamos de desfrutar do poder que a palavra de Deus tem. A verdade é que muitos de nós, às vezes, não têm a mentalidade transformada, às vezes nós vivemos as mesmas situações, sem crescimento, sem progresso, porque simplesmente nós desconhecemos o poder que há nas Escrituras. Nós até conhecemos algumas histórias na Bíblia, nós até gravamos alguns versículos de cor, conhecemos a letra, mas muitas vezes não conhecemos o poder que essa palavra, ela opera em nossas vidas, opera sobre tudo. Então muitas vezes nós deixamos de desfrutar o melhor da parte de Deus porque nós olhamos para a Bíblia como um livro comum, como um livro de história. Tem gente que enxerga a Bíblia até como um livro de regrinhas, um livro de ordenanças, mas a partir de hoje esse pensamento cai por terra em nome de Jesus. E o tema do vídeo de hoje vai ser a palavra invisível que traz à existência aquilo que é visível. Portanto, para falar sobre isso, comecemos do começo, obviamente, né? Não dá para ser assim do final. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, que é o livro do início. E a gente, logo no capítulo 1 de Gênesis, quando a gente vê Deus criando as coisas, Deus está ali criando céus, terra, os animais, os seres vivos, e em tudo que Deus está criando, em tudo que Deus está construindo, formando, nós vamos ver várias vezes a Bíblia repetir a frase, e disse Deus. Ou em outras traduções pode estar, e Deus falou. Eu vou ler aqui algumas partes. No capítulo 1, no verso 3, diz assim, ó. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Repare que antes de haver, primeiro teve disse Deus. Ou Deus falou. Primeiro ele proferiu a palavra. Primeiro, antes do haver, antes do existir, foi lançada uma palavra, foi dito uma palavra, que foi o haja. Aí a gente vai ver isso se repetindo, né? Esse e disse Deus, ou e Deus falou, a gente vai ver no versículo 6, no versículo 9, no versículo 11, no 14, no 20, no 24, a gente vê praticamente em todo o capítulo 1, onde Deus está criando, formando ali as coisas, as primeiras coisas, em tudo nós vamos ver essa frase. E Deus falou. Deus disse haja e assim houve. Deus olhou para as águas e disse encha de seres vivos. E assim aconteceu, as águas se encheram de seres vivos. Deus olhou para a terra e falou para a terra, produza. E assim aconteceu, a terra começou a produzir. Então, tudo que existe, tudo que Deus criou, começou a existir através de palavras. As palavras de Deus, ele proferiu as palavras e as coisas começaram a acontecer. Não existia nada, era um cenário vazio e de repente, pelo poder da palavra, tudo veio a existir. A Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, aquilo que se vê foi feito de algo invisível, que são as palavras. Agora pare aí, só um minutinho. Eu quero que você medite, eu quero que você pense nisso e veja o quanto isso é sobrenatural. O quão incrível isso é. Quão poderosa a palavra é de fato.
E agora eu quero aqui trazer para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos num cenário vazio, onde a gente não tá vendo nada, a gente não tá enxergando nada. Às vezes você tá olhando ao seu redor, você olha assim e diz, meu Deus, que nada, que vazio, que escassez, é um cenário totalmente improvável. E às vezes Deus te fez promessas, mas você não está vendo nada ao seu redor. Tudo que você tem são as promessas. O cenário que você está vendo ao redor não combina com aquilo que Deus disse. Você pode estar agora nesse momento numa escassez, no deserto, num vale. Eu não sei qual que é a sua situação atual, mas deixa eu te falar uma coisa. Por mais vazio que tudo esteja ao seu redor, por mais escassez, por mais improvável, por mais impossível que esteja esse cenário, eu quero que você se lembre que quando Deus, ele criou tudo que existe hoje, quando Deus criou lá a terra, no capítulo 1 de Gênesis, o ambiente, o cenário era exatamente assim, também era vazio, também era improvável, mas pelo poder da palavra, tudo foi feito. Então, se você tem promessas, as promessas de Deus, elas são palavras. Eu quero te dizer que não importa o quão difícil pareça ser de cumprir o que Deus falou que vai fazer. Mas, se você tem as promessas, se você tem as palavras, se apegue a elas. Porque isso tem poder suficiente para fazer aquilo que é invisível se tornar visível. Para poder chamar à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus, ela traz a existência. A palavra de Deus, ela traz vida. A Bíblia diz que Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então, se está no coração de Deus algo para a sua vida, não se preocupa não. Romanos 4,17 vai dizer assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Aqui essa palavra está falando a respeito de Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão, né? Sabemos que ele não podia, aos olhos humanos, ele não podia gerar filhos por causa da sua idade, a dele e a da sua esposa. Eles já eram muito velhos, muito idosos. Mas aí, um belo dia, né, Deus vai falar com Abraão e já fala com Abraão, dizendo que ele é pai de muitas nações, que ele será pai de multidões. Então veja, o cenário era impossível, era improvável, era escasso. Era um cenário que eles olhavam para um lado, para o outro, e não viam como aquilo podia acontecer. Estava tudo vazio exteriormente. Mas no coração de Deus ali já existia algo a respeito da vida de Abraão. Então o Senhor já chamou ele como se ele já fosse. Não, você é pai de multidões. A sua descendência será grande. Ninguém poderá contar. Então Deus, por sua palavra, chamou Abraão de pai de multidões. E foi exatamente assim que aconteceu. Foi exatamente assim que a promessa se cumpriu. Por uma palavra que o Senhor deu a ele. Livro de Ezequiel também, Ezequiel 37, nós vamos ver Deus fazendo algo semelhante com o profeta. Deus pega o profeta, leva ele para um vale de ossos secos, ossos mesmo, gente, tipo cadáver de ossos, né? E aí Deus olha para ele e diz, Ezequiel, fale a esses ossos, profetize a esses ossos, diga a esses ossos. Use as palavras para falar com esses ossos e dê uma ordem para eles. Repare que Deus não fala assim, Ezequiel, impõe a mão nesses ossos. Deus não mandou tocar, Deus não mandou ele orar. Não, Deus olha para ele e fala, Ezequiel, diga a esses ossos. Fale a minha palavra a esses ossos. E assim eles retornarão à vida. Olha só o que está escrito aqui, ó, Ezequiel 37:4, diz assim, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, fale para eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele dá continuidade, aí ele fala para os ossos assim, ó, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei o Espírito entrar em vocês, vocês terão vida. E aí ele começa a profetizar.
Mas repare que ele olhou para os ossos e disse, olha, a palavra de Deus diz isso e isso e isso e isso. E foram palavras, gente, usada, palavras. E os ossos, eles retornaram à vida. Ocorreu um milagre ali, através de palavras. Foram as palavras utilizadas que trouxeram vida para algo que estava morto. Você tá entendendo isso aqui? Você tá pegando esse mistério? Meu Deus! Em Lucas, no capítulo 5 também, onde está aquela história, né, da pesca de Pedro e dos outros ali, pescadores que estavam com ele. Eles ficaram, gente, a noite toda sem pescar nada. Até que no dia seguinte aparece Jesus e diz a ele... Jesus diz, ó, vá para onde as águas são mais profundas, vá para tal lugar. Gente, Jesus não tocou um cajado na água, Jesus não colocou a mão na água, Jesus não fez uma oração ali, não orou em línguas, não cortou laço, não rodou, piou, não entrou no manto, não. Jesus deu uma palavra e ali ocorreu um milagre. Jesus olha para Pedro e diz, vá para tal lugar, vá para onde as águas são mais profundas. A palavra foi lançada. E aí Pedro olha para a cara de Jesus e diz assim, ó, no capítulo 5, verso 5, ele diz assim, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Ele disse, mestre, porque és tu que está dizendo. E quando ele foi, a Bíblia vai dizer que foi uma quantidade de peixes absurdas, assim, que deu para encher mais de não sei quantos barcos. Foi o maior milagre. Em Mateus, capítulo 14, versículo 22, a gente também vai ver a Bíblia falando mais uma vez sobre o poder da palavra. É aquela história que a gente conhece, que Jesus lançou uma palavra e Pedro caminhou sobre as águas. Pedro falou para Jesus, mestre, se é o Senhor mesmo, diz, fala-me, lança uma palavra e eu irei até o Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus lança a palavra, diz Pedro, vem. A palavra foi lançada e então Pedro começou a caminhar sobre as águas. A gente tá vendo aqui mais um cenário que é totalmente improvável, porque onde foi que você já viu alguém caminhando sobre as águas? Você já viu alguém ali no Porto da Barra caminhando sobre as águas? Então assim, a gente tá vendo mais uma vez aqui o poder que a palavra tem de trazer o sobrenatural às coisas. A palavra que é algo que é invisível, tornar coisas sobrenaturais, visíveis, possíveis de acontecer. Tudo isso pelo poder da palavra. Quantos milagres a gente vai ver na Bíblia, Jesus fazendo, apenas lançando uma palavra sobre as pessoas. Quantas vezes Jesus só olhou para alguém e falou, levanta-te. Ou então Jesus falando para alguém assim, quero, seja curado. E assim aconteceu. A gente vai ver Jesus falando para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Pela palavra, Jesus ressuscitou alguém. Pelo poder da palavra. Nós vamos ver várias e várias e várias vezes a palavra trazendo a vida, trazendo o milagre, trazendo a existência de coisas que não existiam, de coisas que seriam impossíveis aos olhos naturais, coisas extremamente impossíveis, incompreensíveis aos olhos humanos, foram feitas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos faz ir do natural ao sobrenatural. Olha quantas coisas maravilhosas, extraordinárias foram feitas pela palavra. A gente já viu aqui milagres, curas. Isso tudo aqui num cenário bíblico, nesses capítulos que eu li aqui para vocês. Só que nas nossas vidas hoje não é diferente. A palavra continua tendo poder. É a mesma palavra. A mesma palavra que fez na Bíblia é a mesma palavra que também pode fazer sobre a sua vida. Na sua mente, na sua situação que você está vivendo, a palavra tem poder. Declare as palavras de Deus, use as palavras de Deus, desfrute do que está na palavra de Deus. Declare sobre a sua vida,
declare sobre a situação que você está vivendo, declare sobre a sua casa, declare sobre o seu trabalho, sobre a sua situação financeira, sobre o seu marido, sobre o seu relacionamento, sobre o seu filho. Declare a palavra de Deus, ela tem poder para transformar cenários vazios, improváveis, escassos. Entenda que essa palavra é viva e poderosa. Pare de encarar a Bíblia como se fosse um livro comum, um livro chato que você tem que ler. Amém, queridos? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você lembrou de alguém enquanto assistia, já sabe, envie esse vídeo para essa pessoa, tá certo? Meu Instagram vai estar passando aqui na tela, me segue por lá, que também tem os conteúdos muito bacaninhas para nós. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.